Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que tá aqui me ouvindo. Episódio 134 do Conselhos que você pediu. E é o seguinte, nesse episódio de hoje, vai ser um episódio livre associação, pensamentos da minha cabeça. Porque eu quero falar deste livro aqui que eu li. Se você estiver vendo o vídeo, você está vendo a capa. É o livro Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. Vocês que ouvem o conselho já estão carecas de saber que eu sou muito fã da Elisama. Ela é uma educadora parental, psicanalista, que escreveu livros incríveis sobre educação não violenta, comunicação não violenta. Tem um livro dela que eu amo, que chama Por que Gritamos, que, nossa, mudou a minha cabeça completamente. E aí, nos últimos anos, ela começou a escrever ficção. Ela escreveu um livro chamado Mesmo Rio, mas um livro incrível que eu li em uma sentada, 2 anos atrás. E aí, agora, recentemente, ela lançou o Ensaios de Despedida. Que, gente, assim, eu acho que é um livro obrigatório. Por quê? Deixa eu explicar qual é a história do livro. O livro fala de uma advogada, a Cristina, que está casada há 20 anos, e ela começa a escrever cartas para sua filha, com os seus pensamentos, os seus motivos, as suas reflexões, as suas dores, as suas angústias, e os motivos que levaram ela a fugir, a ir embora e a deixar a filha e o marido para trás, ou pelo menos ter essa vontade, né, de largar tudo e começar uma vida sem a filha e sem o marido. E aí, são várias cartas, né, que ela vai escrevendo para a filha. E eu acho, por que eu acho que esse livro é obrigatório, assim, para quem tem filho e para quem não tem? Para quem tem filho, eu acho que ela descreve sentimentos, e eu falei isso aqui, eu já fiz um episódio que eu cito o livro Mesmo Rio, da Elisama também. Não vou me lembrar mais qual é o episódio. Mas é um livro que, quando eu li o Mesmo Rio, e esse também, tem uma carga de descrição dos sentimentos que só uma mãe, só uma mulher com filhos é capaz de escrever. Tem alguns livros que dão a gente essa percepção, né? O Avesso da Pele, por exemplo, do Jefferson Tenório, que se vocês não leram, também é um livro, assim, inacreditável de bom. Um uso da língua portuguesa que é uma coisa, assim, impressionante. E é um livro que você lê e fala, só uma pessoa preta poderia ter escrito esse livro. E os livros da Elisama, tanto o Mesmo Rio quanto esse, só uma pessoa que é mãe, que vive visceralmente as dores, as dicotomias, a complexidade da maternidade, poderia ter escrito um livro desse. E aí esse livro, gente, me angustiou assim profundamente, porque ela conta, e aí por que eu acho que é obrigatório, né? Esse episódio não é uma publicidade, assim, eu amo a Elisama, eu sempre cito ela e eu fiquei muito mexida com esse livro. Eu acho que é obrigatório para quem tem filhos, porque a gente se sente muito abraçada pelos sentimentos. Dá uma sensação de, puta, não é só comigo, sabe? Ai, pelo menos tem outras pessoas que também sentem, né? Que também passam por isso. A gente sabe que é uma ficção, mas pra Elisama conseguir colocar isso no papel, ela teve que passar... talvez sentir ou talvez acompanhar famílias e mulheres e mães que sentissem isso muito profundamente. Então, você tem um senso ali de identificação, né? E eu acho obrigatório, inclusive para as pessoas que não têm filhos, e aí mulheres ou homens, e homens também, por favor, eu sei que tem homens que me ouvem aqui,
para entender e ver nesse livro tantas mulheres e tantas relações que a gente conhece. É desesperador. O maior sentimento que eu tive desse livro foi de conseguir enxergar muitas pessoas ao meu redor nele, mulheres da minha família, mulheres que eu sei a história, mulheres conhecidas, e ao mesmo tempo sentir um pânico, uma angústia de eu não posso virar essa pessoa. Por quê? Essa personagem, ela vai escrevendo as cartas para a filha e desabafando e falando coisas que ela nunca disse. Porque ela é uma mulher extremamente reprimida pelos papéis. Ela se casou ela conheceu o namorado, né, adolescente, então ela se casou ali muito jovem, no comecinho da vida adulta, só teve este homem na vida dela, emocionalmente, sexualmente, e ela foi muito rápido encaixotada dentro do lugar de esposa e de mãe. Mesmo que ela também tivesse uma vida profissional fora do lar, né? Que ela não fosse só... que ela não trabalhasse somente dentro de casa nos cuidados domésticos. Ela é advogada, ela tem um trabalho fora do lar, mas, mesmo assim, a vida profissional dela é eclipsada pela carga e pelo papel de ser esposa e de ser mãe. E aí é uma mulher que passa a sua vida inteira sustentando o desejo dos outros. E sem sequer entender, dar ouvidos, perceber os próprios desejos. E para mim não tem nada mais desesperador do que você viver uma vida em que você não reconheça os próprios desejos, que você não se permita ter os próprios sonhos, que você anule todas as suas vontades em nome de estruturar e manter a vida, os sonhos, os planos, os desejos do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, e esquecer, no meio do caminho, esquecer os seus, esquecer quem você é, esquecer o que você queria, esquecer de ter os seus próprios planos, de sonhar os seus próprios sonhos, que às vezes vão incluir essas pessoas, às vezes não vão incluir. E você vê retratado nesse livro uma história de uma mulher que se anulou completamente. E aí é que eu digo, não profissionalmente, né? Mas dentro da sua individualidade. Você lê e você pensa nas suas avós. Sabe essa coisa que a gente fala? Nossa, fulano foi casado 50 anos, foi casado 40 anos. E é uma inspiração de um casamento longevo. Será? Em que condições essa mulher ficou 40 anos, 50 anos nesse relacionamento? Do que ela teve que abdicar? Do quanto da própria vida ela teve que abrir mão para segurar, para fundamentar essa relação durante tanto tempo? Será que ela era feliz? De fato? Ou que ela se acostumou com a infelicidade? Ou que ela achava que a infelicidade ou que aquela vida era o máximo que ela poderia ter? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas fazendo essa reflexão, né? Voltando na vida das avós, principalmente, mas também das mães e tal, e pensando, cara, minha avó ficou 60 anos casada, né? E a gente romantizava isso, mas hoje eu vejo que essa mulher não era feliz. Que ela tinha sonhos que ela me contava, ou pelos conselhos que ela me dava, não era aquela vida que ela queria ter. E por mais que hoje em dia a gente tenha muita consciência disso, talvez a nossa geração, não a geração de idade, mas nós que estamos vivendo esse momento em que esses debates são frequentes, são frutíferos, são mais profundos, né, sobre individualidade, sobre o espaço do outro, é muito fácil a gente cair nessa armadilha, gente. Especialmente quando a gente está falando de relações heterossexuais, né? Que já há um jogo
estrutural do patriarcado, né, de que conduz as mulheres naturalmente ao cuidado com os filhos, né, ao confinamento do lar para esse cuidado, ao cuidado com a casa, com as tarefas. É muito natural a gente ser levada a esse papel. E quando a gente vê 5, 10 anos depois, você fala: o que eu tô fazendo aqui? Que vida é essa? Cadê aquela pessoa que eu era, que sonhava, que fazia planos? Eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais o que eu gosto de ver na televisão, que músicas eu gosto de ouvir, além de Mundo Bita e Galinha Pintadinha, sabe? Essas coisas. Eu não sei mais o que eu gosto de comer, não sei. Nas pequenas coisas da vida. Tem uma coisa muito emblemática no livro, que um belo dia ela senta e resolve comer, ter um grande ato de rebeldia e comer num restaurante árabe. E ela fala: eu nem lembrava que eu gostava de comida árabe, porque o meu marido não gostava. Então faz 20 anos que eu não comia comida árabe, porque a gente sempre estava junto. E aí ele não gostava, e aí eu também não ia. E isso é tão comum, sabe aquela coisa assim, o que a gente vai jantar hoje? O que a gente vai pedir no delivery hoje? E aí você vai indo, você vai, né, fechando o seu ciclo social, você vai se fechando dentro dessa estrutura, né, do matrimônio, dessa coisa da instituição casal, né, da família nuclear, e você fica orbitando aquelas pessoas e perde um pouco do tato, do sentido, da lembrança de como era a vida antes, do que você gostava antes disso, de quem é você além dessas pessoas, além dos seus filhos, além do seu marido, além da sua esposa. Você não sabe mais exatamente como se portar, como estar no mundo. E, gente, assim, por mais evoluídos que a gente seja emocionalmente, psicologicamente, todo mundo, em alguma medida, já viveu uma relação que quando você termina, ou às vezes nem termina, mas você tem esse clique durante, né? Você fala tipo assim: caraca, eu não sei mais existir. Pra onde eu gosto de ir? O que eu gosto de fazer no final de semana? Sabe assim, tipo... Sabe? Você fica meio perdido. O livro é muito angustiante porque dá a medida e a dimensão do quanto as mulheres abdicam dos seus planos e dos seus sonhos para sustentar o desejo dos outros. E aí é muito engraçado, quer dizer, não é muito engraçado, mas a Elisama na dedicatória, né? Ela escreve: aos meus filhos Miguel e Helena por me apresentarem a novas versões de mim. A Helena, né, que é a filha, que não esqueça jamais, sustenta seu desejo. E aí, gente, isso assim... é muito impressionante como a gente é ensinada, talvez não por uma mãe, não por um pai, mas pela sociedade, por uma pressão social, por um ecossistema do patriarcado, de que os nossos desejos são menos importantes. De que o nosso tempo tem menos valor. De que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, sustentando aquele desejo, sustentando aquele personagem. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Que o papel da mulher é estruturante. Mas nunca, ou quase nunca, os desejos das mulheres são estruturados por outras pessoas. São alicerçados por essa rede. Ou para que sejam, a gente precisa brigar muito, mas não é o caminho natural. A gente não cava esse espaço, a gente não consegue brigar por esse lugar. Que foi a Verônica Linder, que é alguém que eu admiro e que eu gosto muito e que foi fundamental para minha maternidade, para minha amamentação,
que vende a melhor almofada de amamentação do mundo. Se você não conhece, entra lá no A Mulher que Engoliu o Mundo ou no A Verônica Linder, que são os perfis dela. Indique para mulheres gestantes, que querem ter filhos, que querem amamentar, porque, assim, eu não teria amamentado 4 anos sem tudo que eu aprendi com a Verônica. Enfim. E aí ela fez uma sequência de stories, eu já nem me lembro mais exatamente porque, mas teve um que eu tirei print e salvei, porque eu sabia que ia chegar o momento em que eu falaria disso no Conselhos, e eu achei que ela fala: muitas mulheres ainda estão percebendo que os desejos dos homens só avançam porque são sustentados por elas. Desejar mais para mulheres mães é romper com esse papel de suporte e começar a ocupar o centro das próprias vontades. É um processo individual, mas que acontece coletivamente, e é um despertar político. E é exatamente disso e de várias outras coisas que esse livro trata. De uma mulher que que sustentou durante a vida inteira os desejos, os anseios profissionais e pessoais desse marido e dessa filha, né? Que esteve ali sem querer estar, silenciando as suas vontades, reprimindo os seus desejos, sem brigar, sem falar o que estava engasgado, se autocensurando muito, se reprimindo muito, para deixar aquelas pessoas confortáveis para viverem os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos. E nunca teve a oportunidade de sequer pensar quais eram os desejos dela. Não é nem assim, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo que eu coloco em segundo plano porque agora tem pessoas e coisas mais importantes. É não saber. Tipo assim, eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei o que eu tenho vontade de fazer. Se essas pessoas saem de cena, sabe? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? É isso. Eu vejo muito isso e às vezes eu sinto isso que, tipo assim, algumas mães, mulheres, né, que quando se separam, quando divorciam, quando o filho cresce, né, às vezes até quando o filho sai de casa, tem uma síndrome do ninho vazio, assim, não sabe o que fazer com a própria vida, com o próprio tempo, com o espaço que passa a ter, com o tempo ocioso, sabe? Essa coisa que quando o filho vira adolescente, não quer mais ficar tanto tempo com a gente, ou quando é o momento de você deixar na festinha e depois só buscar, e aí você tem uma tarde do final de semana que é só sua e você fala, caraca, eu não sei nem o que fazer com esse tempo. Porque não consegue olhar para si, para os próprios desejos, para as próprias vontades, para as próprias ambições. E o quanto a gente coloca os filhos e os companheiros e companheiras, e aí pode ser marido, pode ser esposa, mas assim, esse outro, né, do casal na nossa vida, num lugar tão central que a gente se tira do palco, sabe? Tipo assim, você fica ali segurando o sonho dos outros e nunca chega a hora de você ou segurar, suportar os próprios sonhos, ou da outra pessoa segurar a onda para você poder sonhar também, para você voar também. Isso é muito comum, gente, dentro das relações, especialmente heterossexuais. Essa é uma dinâmica do patriarcado. As mulheres serem os pilares que sustentam emocionalmente, né, e de forma funcional os filhos e a casa, enquanto os homens podem pensar somente no trabalho, somente na vida profissional deles. E tem tempo para produzir cientificamente, para escrever artigos, para viajar a trabalho, enquanto as mulheres, que às vezes têm a mesma profissão, não conseguem chegar nesse lugar. Porque tem tripla jornada, porque precisa cuidar dos filhos, precisa gerenciar a casa, precisa, sabe? Isso é a conversa mais velha do mundo, pra mim, assim. Eu acho que aqui no Conselhos também. Eu acho que o episódio 4 do Conselhos é sobre divisão de tarefas domésticas. Então estamos a 130 episódios, que são 3 anos, falando das mesmas coisas. E esse livro me deu uma carga de angústia muito grande, de olhar para essa mulher e ter
desespero de me imaginar que será que um dia eu vou chegar com 50 anos, 60 anos, sem ter pensado no que eu gostaria de ter feito com o meu tempo? Sem ter priorizado os meus desejos, sem ter mantido meu espaço, sabe? A minha individualidade? Eu acho que não, né? Porque eu falo muito disso aqui no Conselhos e eu me forço a exercitar esse meu lado, que às vezes é mais pulsante, às vezes é mais latente, às vezes eu tenho mais vontade de ter esse espaço, às vezes eu tô tranquila, eu tenho menos. E aí, do nada, me dá um negócio e eu penso, porra, já não faço um bagulho pra mim há mó tempão, entendeu? Que sacanagem que eu tô fazendo comigo mesma. Eu fico com raiva de mim, eu falo, cara, eu sou muito otária. Por que eu também não tô demandando meu espaço, sabe? Nossa, gente, eu fiquei assim, desesperada lendo esse livro. Eu acho que ele é um bom levante, assim. É um livro que, assim, se você estiver querendo se separar, leia esse livro. Se tiver faltando em você um empurrão, tipo assim, eu detesto a minha vida, eu sou infeliz, eu quero me separar, eu não quero mais estar nessa relação, eu não tenho mais nada a ver com essa pessoa, não sei o que. Se você estiver precisando de um empurrão, leia esse livro. Porque, assim, ele é angustiante de dar um acorda, sabe? Pra você não virar essa pessoa. Que é uma mulher que, assim, você fica compadecida dela, porque tem uma história familiar muito difícil, né? Que romper com essa vida que é infeliz, é conscientemente infeliz nessa relação, é romper com tudo que ela conhece sobre família. Não é fácil, né? Mas é muito sofrido, assim, de ver. E é um livro que poderia chamar Ressentimento. Ela é uma mulher extremamente ressentida, sabe? E aí eu volto muito no episódio Ressentimento, né? Que é o meu episódio favorito do Conselhos, e eu sei que é o episódio favorito de muita gente, em que a gente fala de qual é o ressentimento que a gente tem e divide, né? Eu divido esses 3 ressentimentos. Tem um ressentimento que é com a estrutura, né, da sociedade, que automaticamente, né, porque por causa da licença maternidade, da licença paternidade, não sei o quê, coloca as mulheres num lugar de cuidado, e aí meio que não tem muito que a gente consiga fazer individualmente em relação a isso. Coletivamente, muito, né? Individualmente, pouco. Então a gente se ressente da forma como a nossa sociedade é estruturada, do ressentimento que a gente tem com o outro, do marido, da esposa, cara, que foi relapso, que foi negligente, que sacaneou, sabe? Que não ouviu, que não se importou. Então, o ressentimento que é direcionado com o outro. E o ressentimento que a gente tem com a gente mesma. Das situações que a gente se coloca e suporta. Que a gente não consegue romper. Que a gente tem medo, que a gente fica, de certa forma, confortável no desconforto. Então, a gente se ressente também das nossas decisões, dos silêncios que a gente assentiu manter, sabe? Das vezes que a gente resolveu entubar e não falar. A gente se ressente da gente mesma. E esse livro trata muito disso. Do quanto ela se ressente desse marido e do quanto ela é ressentida com a vida que ela escolheu e ela se colocou e ela não consegue. Mesmo adulta, mesmo independente, mesmo tendo uma profissão, mesmo tendo consciência de que é infeliz, ela não consegue romper. E o quanto a gente, às vezes, lê os termos de uso de uma vida de merda. Sabe? A gente lê aquele contrato da nossa própria vida, que a gente não é feliz, que as mulheres não são ouvidas, não têm seus desejos atendidos, não ocupam o centro das próprias vontades. Lê essa porra, você está fadado a viver essa vida de merda. E estou ciente, quero continuar. E tem a vida inteira para se ressentir e remoer essa escolha.
E muitas não conseguem romper, mesmo tendo toda a estrutura para isso, mas não tem a estrutura emocional para bancar o próprio desejo, para sustentar o próprio desejo. É desesperador. É desesperador o medo que me dá de em algum momento chegar aos meus 50, 40, 60 anos e falar: puta que pariu. O que eu fiz com a minha vida? Eu não vou. Gente, são muitos anos de terapia. Eu me recuso a achar que eu estarei nesse lugar. Mas é muito bom ler um livro como esse da Elisama, porque ele acende, sabe? Esse lugar. E eu gostaria muito que muitas de vocês lessem, porque nós somos muito, muito, muito eclipsadas pelas demandas e os desejos dos outros. E é urgente que, especialmente as mulheres, rompam com esse papel de ser só o suporte da vida alheia. E só façam com que os homens avancem, os filhos avancem, todo mundo realize seus sonhos, todo mundo viva a vida que sonhou, e só as mulheres ficam confinadas no que sobra, no resto, no que deu pra fazer. Sabe? Então, é isso. Leiam esse livro da Elisama, porque, monas, é babadeiro. É isso, gente. Ai, até semana que vem. Um beijo. Nossa, nem sei. Um beijo, boa semana pra vocês. Até.